o Salmo de número 50, o verso de número 15 diz, Salmo 50, verso 15. Diz, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e te glorificarei. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e te glorificarei. Irmãos, o rei Davi está falando aqui sobre angústia. E todos nós sabemos, por experiência própria, que a angústia é um sentimento terrível, não é? De ansiedade, de apreensão, de agonia, de aperto. É um sentimento terrível de aflição, de preocupação. Enfim, é uma inquietude profunda dentro de nós que oprime o nosso coração. A angústia ela pode ter muitas causas, na verdade. A angústia ela pode surgir nas nossas vidas pela perda de um emprego, por um acidente, por uma fatalidade, né? Término de um namoro, término de um casamento, pressões na vida familiar, na vida profissional. Todas essas são causas que podem nos trazer angústia, podem nos deixar angustiados. Davi, ele era um homem que sentiu, não é, essa angústia profunda ao perder um filho. Sentiu também essa angústia profunda por ser perseguido, por sofrer perseguições. No Salmo 43, Davi pergunta, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E talvez essa pergunta, muitos de nós já tenhamos feito em algum momento de nossas vidas. Não é? Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Por quê? Eu acho que essa é a mesma pergunta, não é, de muitas pessoas que andam, que vivem angustiadas ainda nos dias de hoje. A angústia de alguns é tão grande que que essas pessoas parecem estar atravessando, né, o território do medo, escalando, né, um penhasco gigantesco de dificuldades, e quando eles tombam pelo caminho, eles se sentem feridos, se sentem fracassados, se sentem derrotados, impotentes diante das crises, dos momentos difíceis da vida. Davi afirma nesse salmo que nós lemos, salmo de número 50, o verso 15, que o dia da angústia, ele chegará para todos nós. Ele chegará para todos nós. Inevitavelmente nós passaremos por dias de angústias, dias terríveis, dias nublados, tenebrosos. E esse dia também chegou para Elias. E Elias foge do rei Acabe, Elias foge da rainha Jezabel. Se nós lermos 1 Reis, capítulo 19, os versos 1 e 2, a gente vai ver que a rainha, né, que Jezabel, ela promete que iria matar Elias. Então o profeta ele fica com medo, ele viaja por um dia inteiro para o deserto, e chegando no deserto ele se senta numa árvore e ele tem vontade de morrer. E aí ele diz, já chega, ó Senhor Deus, já chega. Acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Já chega, eu não suporto mais. Tamanha era a angústia do profeta. Mas o plano de Deus, irmãos, e graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, o plano de Deus era diferente do desejo de Elias. E o plano de Deus para as nossas vidas também é diferente, não é, dos nossos desejos. Deus, ele renova a vida de Elias. Elias, ele se sentiu um fracasso, mas Deus naquele dia se revelou como a sua vitória. Provérbios, capítulo 16, o verso de número 1 diz, o coração do homem pode fazer muitos planos. Não é? O coração do homem pode fazer muitos planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E é por isso que, por causa disso, do plano de Deus, que Elias vence a angústia, que Elias vence o desespero, a fraqueza, que ele vence os seus limites, que ele avança. E como Elias, você também pode avançar e vencer. Nós podemos avançar e vencer com Deus à frente, com Deus em nossas vidas. Jó 42, 2 diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, na hora da angústia, irmãos, no dia da angústia, é importante você saber que Deus tem um plano para a sua vida. Que Deus tem um propósito para a sua vida. E que ninguém nesse universo pode atrapalhar, pode impedir o plano de Deus de ser bem sucedido na sua vida. Então, Davi,
através desse salmo, ele nos ensina 3 coisas importantes para enfrentarmos e vencermos a angústia. Primeiro, na hora da angústia, o Senhor ordena: invoca-me, invoca-me. No dia da angústia, invoca-me. É isso que Deus nos diz aqui. No livro Nunca Desista de Seus Sonhos, Augusto Cury, ele diz o seguinte: a juventude está despreparada para viver nessa sociedade estressante. O grande problema de nossa juventude é que muitos não sabem lidar com as perdas, né? Com as derrotas, com as humilhações, com as injustiças. Né? Essa geração precisa recuperar, né, a capacidade de superação, né, a capacidade de superar as adversidades da vida. Mas como nós podemos superar as perdas? Como nós podemos superar as crises? Como nós podemos superar as horas, os momentos de dor, o dia da angústia? Como que nós conseguimos superar essas situações adversas? E o Senhor, no Salmo 50, verso 15, ele nos responde: no dia da angústia, invoca-me. No dia da angústia, invoca-me. E era isso que Jesus fazia, não era, irmãos? Certa vez Jesus foi para o Getsemane com seus discípulos e ali ele disse: olha, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Em Mateus 26, 37, a Bíblia conta que uma grande tristeza, né, uma aflição profunda, ela toma conta, né, começa a invadir o coração de Jesus. Jesus então chama os seus discípulos e diz: fiquem aqui comigo, porque a tristeza que eu estou sentindo é tão grande, né, que é capaz de me matar. Jesus estava extremamente angustiado naquele momento. Então Jesus anda por aquele jardim, mais adiante aflito, triste, com aquela angústia profunda. Ele se ajoelha, encosta o seu rosto no chão e ali ele começa a invocar o Pai. Ali ele começa a clamar ao Pai. Ali ele abre o seu coração, se derrama na presença do Pai. Naquele momento ele invoca o Pai. E com esse exemplo de Cristo, nós aprendemos que também devemos invocar ao Senhor, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor na hora da nossa angústia. Meus irmãos, Deus sabe da nossa dor. Deus sabe. Deus sabe tudo que nós passamos. Deus sabe tudo que nos angustia. Ele sabe tudo aquilo que tira a nossa paz. E Ele quer que nós falemos a respeito. Ele quer que nós peçamos socorro, né? Que nós clamemos a Ele. Que nós externemos esse nosso sentimento a Ele. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer num dia assim, num dia terrível, num dia de angústia. E foi isso que Jesus fez no Getsemane. Salmo 77, 2 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. Então nós precisamos parar de invocar a ajuda de pessoas que nunca irão nos socorrer. Pessoas que não poderão nos socorrer. Que em muitos momentos não terão uma ajuda para nos oferecer. Imite o que os homens de Deus fazem nessas horas. Salmo 88, 13 diz: Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. Então é isso que nós devemos fazer nos momentos de angústias. Clamar ao Senhor por socorro. O Senhor ordena então invocá-lo no dia da angústia. Em segundo lugar, na hora da angústia nós temos uma promessa. E o Salmo diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. O Senhor nos promete que no dia da angústia, quando nós invocarmos o seu nome, quando nós clamarmos ao Senhor, Ele irá nos livrar. Quantas pessoas se frustram por causa de promessas não cumpridas, não é verdade? Quantas pessoas são frustradas por promessas que não acontecem, que não se realizam, que não se concretizam? Mas aqui nós temos uma promessa que fatalmente será cumprida. É o Senhor mesmo que diz: eu te livrarei. Eu, o Senhor, te livrarei quando no dia da angústia você clamar o meu nome. O Senhor diz: eu te livrarei. Mas é importante, irmãos, nós entendemos que toda promessa do Senhor, para se cumprir, ela exige de nós um ato de obediência.
exige de nós um ato de obediência. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Gênesis capítulo 12, versos 2 a 4, Deus faz uma promessa a Abraão. Né? Gênesis 12. Deus promete a Abraão e Deus diz assim a Abraão: olha, de ti, Abraão, eu farei uma grande nação. Eu vou te abençoar, vou te engrandecer, sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o versículo 4 do capítulo 12 de Gênesis diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Abraão recebe a promessa do Senhor e obedece ao Senhor. Então, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então fica claro aqui, irmãos, que toda promessa exige de nós obediência a Deus. E na vida de Abraão, Deus cumpriu a sua promessa justamente por causa da obediência. Porque Abraão foi obediente. Ele teve a promessa do Senhor cumprida em sua vida. Irmãos, olha só algo maravilhoso que o Senhor também fala conosco. Deuteronômio 28, não é? Promessas de livramento, mas ao mesmo tempo exigências de obediência. A palavra diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se atente para esse detalhe, irmãos. As bênçãos virão até você. Você não irá correr atrás de bênçãos. São as bênçãos que correrão atrás de você. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Se obedecer à voz do Senhor, todas estas bênçãos te alcançarão, virão sobre ti e te alcançarão. Amém? Então é preciso ouvir, irmãos. Preciso ouvir e obedecer à voz de Deus para vermos promessas cumpridas, para termos livramentos, para termos prosperidade. Então invoque ao Senhor no dia da angústia. Saiba que temos uma promessa. O Senhor mesmo diz que Ele nos livrará quando nós invocarmos o seu santo nome. E terceiro, na hora da angústia, o Salmo termina dizendo: e tu me glorificarás. Eu creio que tempos de aflição são tempos de glória para o povo de Deus. Eu também creio que às vezes Deus leva o seu povo a um deserto para poder falar com tranquilidade, né? É no deserto, é na terra da provação que Deus vai te ensinar a garimpar o ouro. Você pode ter certeza de que quando Deus nos envia pelos caminhos pedregosos da vida, Ele coloca em nós sapatos fortes, sapatos resistentes, que protegerão os nossos pés. No capítulo 6 do livro de Daniel, nós encontramos uma das histórias que é uma das histórias maravilhosas, que é a história de Daniel. Ela tinha tudo para ter um final triste, né? Tinha tudo para ter um final triste. Mas Deus, Ele interfere na vida de Daniel e realiza um grande milagre. Os inimigos de Daniel, eles alimentavam uma grande inveja contra ele, né? A ponto de planejarem a sua morte. Eles fizeram o que fizeram até que conseguiram, né, que Daniel fosse jogado, fosse lançado no seu leito de morte, fosse lançado ali na cova dos leões. No lugar de Daniel, alguns chegariam a pensar que era o fim, que estava tudo acabado, né? Além disso, além de jogarem Daniel na cova, ainda colocam uma grande pedra para fechar a entrada da cova, com o intuito de garantir, né, o silêncio, de garantir a morte, o fim de Daniel. E o que muitos fariam no lugar de Daniel, irmãos? O que será que eu faria no lugar de Daniel? O que você faria no lugar de Daniel? Talvez nós ficaríamos desesperados, né? Talvez ficaríamos desesperados. Talvez muitos murmurariam contra Deus. Talvez o pensamento que nos
ocorreria seria que Deus nos abandonou, que nós fomos abandonados por Deus. Nas horas de crise, nas horas de dificuldades, alguns desmoronam emocionalmente, alguns se entregam a um sentimento de fracasso, alguns pensam em desistir. Mas é importante nós vermos, nesses momentos, como Deus vê o nosso problema, como Deus vê a nossa dor, como Deus vê a nossa luta. E Deus não vê a tua luta como você a vê. Deus não olha para os nossos problemas, Deus não enxerga os nossos problemas como nós enxergamos. Não é? Onde você vê derrota, Deus vê vitória. Onde você vê fracasso, Deus vê sucesso. Onde nós vemos escassez, Deus vê abundância, Deus vê prosperidade. Onde nós vemos impossibilidades, Deus nos mostra que tudo é possível ao que crê. O rei, ele não dorme naquela noite. O texto vai dizer que o rei não dormiu naquela noite. Ele estava preocupado com Daniel. E pela manhã, bem cedinho, ele vai até a cova. Né? Ele não tinha a mesma fé de Daniel, mas ele respeitava Daniel. E ali na cova dos leões o rei grita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E ali da cova surge uma voz que comprova um grande milagre, um grande ato poderoso de Deus, a grande misericórdia. E eu fico imaginando aquele rei, né, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Mas Deus havia revelado o seu poder, Deus ali havia revelado a sua capacidade de proteger aqueles que pertencem a Ele, aqueles que servem a Ele, aqueles que clamam, que glorificam, que exaltam, que invocam o nome dEle. E aí dali, do interior daquela cova, Daniel responde: que o rei viva para sempre. Meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. E Daniel glorifica então o nome de Deus. E do coração de Daniel sai um grito, né, de vitória, um grito de um vitorioso. Sai um grito de um homem que viu a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Então, na hora da angústia, Deus virá sobre ti e você glorificará. Bem, queridos, Deus virá sobre ti e você glorificará. Invoca ao Senhor. Tenha certeza que o Senhor cumpre as suas promessas. E a promessa dele é que quando nós o invocamos, ele nos livra e nós o glorificaremos. Então há uma promessa de Deus também. Isaías 43, a pastora Luzia já citou esse texto aqui. E diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, não temas. Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu, diz o Senhor. Então você pode estar vivendo no tempo de passar por águas profundas da dificuldade. De repente, o momento que nós estejamos vivendo agora, seja um momento de passar pelo fogo da tribulação. Mas se nós invocarmos a Deus, o tempo de angústia cessará e começará um tempo de júbilo, um tempo de glorificação. Amém? Glória a Deus. E para fechar, irmãos, alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, provavelmente muitos nem eram nascidos ainda, mas nós acompanhamos, faz parte da história, né, irmão? A nação brasileira, ela ficou horrorizada com um incêndio de grandes proporções, o incêndio do edifício Joelma, né? Acho que muitos, se não estavam vivos no momento, mas já ouviram falar a respeito, porque foi de fato uma página triste da história, né? Foi um incêndio de fato de enormes proporções no centro de São Paulo. E parecia impossível apagar aquele incêndio, né? Quando a gente vê as imagens, a gente vê que as escadas dos bombeiros, né, nem alcançavam todos os andares, que as pessoas, né, nos diversos escritórios ali, as empresas, elas começam a se desesperar. A fumaça, ela toma conta rapidamente
né, de todo o ambiente, as pessoas começam a se asfixiarem, né? Muitos estão, né, as cenas são terríveis mesmo, a gente vê as pessoas ali nas janelas tentando respirar, e aquela fumaça asfixiando todo mundo, né? As pessoas gritando desesperadas por socorro, e quando as chamas elas começam a avançar, muitos começam, nem conseguem escutar a voz daqueles que estão ali gritando, recomendando calma, e muitos se atiram pela janela, se jogam, né, daquelas janelas em direção à morte. Então são dramas de desespero, de dor, que aconteciam ali, tanto dentro, né, do edifício, quanto fora também, as pessoas que ali estavam, que ali presenciavam aquela situação, né, os familiares vendo tudo aquilo acontecendo. Com muita dificuldade, aqueles que estavam nos últimos andares, eles chegam até o heliporto, onde o socorro ficava cada vez mais difícil por conta da temperatura, né, pelo calor da laje e pelos ventos que, né, direcionavam as chamas para todos os lados. Então, muitos morreram exatamente quando procuravam escape. Muitos morreram buscando escapar. E milhões hoje estão também à procura do escape para os seus dilemas. Milhões de pessoas hoje continuam procurando o escape para os seus problemas, para as suas dores. E eu li um texto que justamente sobre isso, e fala assim, este escape é dado por Deus. Sem Deus, as pedras do caminho se tornam montanhas. Os pequenos problemas ficam insuperáveis. As perdas são insuportáveis, as decepções se transformam em golpes fatais e os desafios se transformam em fonte de medo. Sem Deus, os ricos se deprimem, os famosos se entediam, os intelectuais se tornam estéreis, os livros se tornam escravos e os fortes se tornam tímidos. Sem Deus, a coragem se dissipa, a inventividade se esgota, o sorriso vira um disfarce, a emoção envelhece. O Salmo 91, verso 15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos esses dias difíceis, dias de angústias, dias de medo, dias de temores. E que nós nos lembremos sempre que quando esse dia chegar para nós, nós podemos invocar o Senhor com a certeza de que Ele nos livrará. E nós glorificaremos o nome do Senhor. Porque nós servimos um Deus que tem prazer em abençoar, em cuidar dos seus filhos, daqueles que o buscam, daqueles que o louvam, daqueles que o invocam. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, com inteireza de coração, com sinceridade, Ele cuida das nossas vidas. É Ele quem nos direciona, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem estende a mão quando nós caímos, é Ele quem prepara, não é, os nossos caminhos, é Ele quem nos conduz. Esse é o Deus que nós servimos. Que tenhamos essa convicção, essa certeza que no dia da angústia nós podemos invocar o nome do Senhor, porque Ele há de nos livrar. Amém? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações e renovando as nossas forças para continuarmos firmes, enfrentando as adversidades que o mundo, né, tem nos colocado, com a certeza de que o Senhor está conosco, que Ele se faz presente em nossas vidas todos os dias. Teremos aflições, sim, mas Ele nos garante que a vitória é nossa, porque Ele está conosco. É Ele quem peleja as nossas lutas, as nossas batalhas, é Ele que vai à nossa frente e é Ele quem nos garante essa vitória. Amém? Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Deus abençoe, meus queridos.
Que o Senhor seja louvado e glorificado, em nome de Jesus.